Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome daquele que é digno e reina para todo sempre. Nós, hoje dia de ceia, espero que você tenha preparado esse momento com a sua família, né, na presença do Senhor, um momento de lembrarmos, né, do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, que nos deu vida. Éramos como escravos, vivíamos presos, mas Jesus decidiu entregar sua vida, cumprindo a vontade do Pai, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, hoje é um dia especial, um dia que vamos nos lembrar desse sacrifício. É um dia onde nós iremos nos colocar na presença de Deus, né, fazer uma introspecção sobre as nossas vidas, sobre aquilo que tem acontecido, lembrar que tem que valer a pena o sacrifício que Jesus fez em nossas vidas, né? Tem que valer a pena ele ter entregue na cruz do Calvário, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã, nesse dia, declarando a vitória do Senhor, o poder da ressurreição sobre as nossas vidas. Nós queremos, antes de qualquer coisa, vamos continuar o nosso clamor, a nossa oração por aqueles que estão enfermos, e queremos nos lembrar do irmão Nelito, da mãe de Cláudia, que ainda está na fila do hospital, aguardando para fazer uma cirurgia de amputação, né, dos dedos, e não sei se do dedo ou do pé agora, né, devido a esse tempo todo, mas ela não está com Covid, o pai de Nelito também não está com Covid, né, são problemas de Nelito, problemas de rins, coração, e já a mãe de Cláudia, problema de circulação. Então nós vamos levantar um clamor. Também você pode se lembrar de qualquer outra pessoa que está aí enfermo, e nós vamos levantar um clamor agora, pedindo a Deus que esteja agindo na vida dessas pessoas. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome neste momento, bendizemos o Teu nome nesta hora, Senhor, declaramos a Tua vitória sobre, Senhor, as nossas vidas, sobre, Senhor, os enfermos, sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão como Nelito nesse momento entubado. Deus, nós cremos no Teu poder, cremos que o Senhor pode tocar a vida daquele homem ali, naquele local, naquela UTI. Deus, que o Senhor pode mandar miríades de anjos trazendo sobre ele, Senhor, derramando sobre ele o bálsamo de Gileade. Deus, quebra as cadeias, todo espírito de morte que age sobre a vida de Nelito agora, seja repreendido em nome de Jesus agora, Pai. Nós declaramos a Tua vitória, declaramos o Teu poder sobre a vida de Nelito. Deus, pedimos também pela vida da mãe de Cláudia, Senhor. Deus, nós cremos no Teu propósito e sabemos que toda essa espera tem um propósito do Senhor, que o Senhor toque a vida daquela mulher, Pai, que ela conheça o Senhor,
que ela se renda aos teus pés, Pai, que ela entenda que sem o Senhor não há nada é possível, mas que tudo é possível quando entregamos a vida ao Senhor. Deus, que o Senhor possa estar trazendo sobre ela a salvação, ó Deus, o Senhor possa estar trazendo sobre ela a cura, Pai, agora move os corações dos médicos, das pessoas, Deus, que o Senhor conduza a vida da mãe de Cláudia naquele hospital, para que ela saiba que só o Senhor é Deus, que ela se renda ao Senhor. Abençoa todos aqueles que estão sendo agora colocados em oração, que estão enfermos, que estão padecendo, Senhor, da Covid, ó Deus, e de qualquer outra enfermidade. Agora nós profetizamos cura sobre a vida dessas pessoas. Deus, derrama sobre nós a tua graça, fala conosco através da tua palavra, deste momento, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, Deus, sentir a tua presença, Pai, e por isso nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa estar derramando o bálsamo, o óleo fresco da unção sobre a minha vida, e que esta palavra alcance pessoas, traga cura, que essa palavra, Senhor, traga salvação, libertação, que o Senhor venha fluir de uma maneira poderosa através desta palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Hoje nós iremos estar falando sobre a esperança que supera a provação. Começamos a falar na quarta-feira. Hoje nós vamos ter a parte 2 dessa mensagem, né? Nós vamos estar colocando essa mensagem, finalizando essa mensagem hoje, a esperança que supera as provações, né? Vimos na quarta-feira que Pedro nos ensina duas coisas, né? E eu vou fazer uma retrospectiva bem rápida do que nós vimos na quarta-feira. A primeira, como reagir, né, a essa forma mais intensa do sofrimento. Quando a gente passa pela provação de uma forma ardente, como nós reagimos? E nós vimos que nós podemos reagir se surpreendendo, ou uma expressão mais corriqueira entre nós, a gente fica chocado quando vem a provação, né? E a gente reage dessa forma. E Pedro diz o seguinte: amados, não se surpreenda, né? Pedro quer que a gente simplesmente haja sem ficar chocado. Quando vem a provação, você não precisa ficar chocado, você não precisa ficar surpreendido. Uma outra coisa também que nós devemos reagir é alegrando-se. Imagine, a gente não deve surpreender quando vem a provação, mas também a gente deve alegrar-se, né? Diz aí o verso 13: pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. E isso é de suma importância daquilo que a gente precisa aprender. Então, quando vem uma provação, a primeira coisa, geralmente a pessoa que não tem a maturidade ou que não tem Deus, ele vai se surpreender, ele vai se desesperar, ele vai ficar chocado. Mas Pedro está dizendo: olha, vocês não precisam ficar surpreendidos, vocês não precisam ficar chocados. Uma outra coisa, a pessoa fica triste. Pedro está dizendo: alegre-se, porque vocês se tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, partindo daí, tendo esse entendimento, a gente começa a perceber. Agora nós vamos começar, né? Qual foi a segunda coisa? Essa foi a primeira, né? Então, que você não se esqueça. A primeira é como reagimos, e devemos reagir de duas formas: não se surpreendendo e alegrando-se. A segunda coisa, como concentrar-nos no que devemos lembrar quando vem a prova. Quando vem a prova, em que é que você deve se concentrar? Então vamos ver alguns lembretes aqui. Provações são uma oportunidade de aproveitar o poder ao máximo. Olha o que diz o verso 14 de 1 Pedro 4. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês.
né? Olha que versículo lindíssimo. Nós, quando entendemos o propósito da prova, nós, quando temos a Cristo Senhor como nosso Deus, nós, quando temos o Senhor como aquele que é o esteio da nossa vida, a gente, quando for insultado por causa do nome de Cristo, a Bíblia diz que nós somos abençoados. Né? Há um poder, há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, você não vai ver isso num homem natural, você não vai ver isso numa pessoa imatura, mas a pessoa que vive a maturidade com Deus, ele vai viver dentro desse processo, ele vai viver dentro dessa ótica de que é necessário você ser abençoado. Olha o que diz, eu quero trazer algumas coisas que eu tirei daí. Devemos lembrar que nunca ficamos mais perto dele e nunca, né, tá errado, e nunca somos recipientes maiores de sua força do que quando as provações vêm sobre nós. Irmãos, o que acontece quando uma pessoa que vive e tem uma maturidade em Deus, ele passa por uma prova? O imaturo, ele se desespera. O imaturo, ele grita, o imaturo se deprime, o imaturo, ele procura uma solução humana. Mas a pessoa que conhece o Senhor, a pessoa que tem uma vida com Deus, a Bíblia diz que ele fica mais perto de Deus. Ele procura a sombra do Onipotente, ele procura estar ali debaixo da graça de Deus, e nunca, irmãos, assim, somos recipientes maiores de sua força do que quando essas provações vêm. Então sabe o que é que eu acabei de dizer agora? Que a minha vida se torna um recipiente da graça de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, quando as provações vêm. Mas eu preciso ficar perto dele, eu preciso ficar debaixo da autoridade dele, eu preciso confiar de que Deus está conduzindo os momentos difíceis das nossas vidas. Nós precisamos ter um entendimento disso, e a nossa vida se abre para ser recipiente de Deus, da graça e do poder de Deus, irmãos. Quantas vezes a gente tem perdido, quantas vezes a gente tem deixado de ser recipiente, porque a gente não procura o Senhor em tempo de angústia, a gente procura resolver com as nossas próprias forças. Uma outra coisa, um dos maiores privilégios na terra é sofrer por ele, porque a Bíblia diz lá no versículo que nós acabamos de ler, que nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Irmãos, eu fico querendo entender e imaginar isso. Como uma coisa dessa pode acontecer, né? A Bíblia diz que nós somos abençoados quando fomos insultados e quando somos perseguidos. A Bíblia chama de abençoado, nós seremos abençoados. E um dos maiores privilégios na terra é sofrer por ele. Sofrer injustamente, né? Você passar injustiça e saber que Deus está contigo. Uma outra coisa, pode passar aí, por favor. Nesse momento, o Espírito Santo se aproxima ainda mais de nós, dá-nos força e concede-nos a sua presença constante da glória de Deus. Olha, irmãos, o que aconteceu com Estevão, né? Quando Estevão estava ali, naquele processo do apedrejamento, o que é que ele vê? Ele vê a glória. Ele sente a presença de Deus. Deus não o abandonou por causa das pedras. Eu quero lhe dizer que Deus não está lhe abandonando. Deus não lhe colocou de lado devido aos insultos, às provações que você tem passado. Deus é contigo. E Deus, nesse momento, irmãos, é o momento em que o Espírito Santo se apresenta e traz sobre nós o auxílio, traz sobre nós o amor, a graça, para que a gente suporte as nossas lutas. Uma outra coisa dentro de nos concentrarmos é, às vezes, o nosso sofrimento é merecido. Eita, pastor, é verdade? É, às vezes é merecido. Olha o que diz o verso 15. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão
ou intrometer-se em assuntos alheios. 1 Pedro 4,15. Olhe bem, se sofrerem, porém, que não seja, o sofrimento não pode ser esse sofrimento que gera a bênção, que gera a presença do Espírito Santo, o sofrimento que gera o poder de Deus na nossa vida, não pode ser, né, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se na vida alheia. Se a nossa prova ardente vier por causa do nosso comportamento pecaminoso, não estamos sofrendo para a glória de Deus. E agora? Agora a coisa começou a... às vezes o irmão está sofrendo. O que foi, irmão? Não, é porque eu sei lá, eu roubei fulano e assim, agora estou passando essa luta, mas a culpa é dele. Sei lá, eu xinguei fulano e a culpa é dele. Eu procurei confusão. Irmãos, é engraçado que no versículo 15, ele traz coisas interessantes que a gente precisa ver. Olha, matar é uma coisa grave, roubar é outra coisa grave. Agora, tem duas coisinhas que tem aí que parece que não é grave mais nos nossos dias. Causar confusão. Você é causador de confusão? Você é aquele que quando chega a tomia, vem ele. Você procura confusão, você é causador de confusão. Irmãos, olha que coisa interessante. Se você está sendo na repartição, né, em determinados lugares, na faculdade, se você está sendo jogado de lado e passando prova porque você é causador de confusão, irmãos, você merece. Tem gente que gosta de procurar briga. Tem gente, irmãos, que gosta de procurar. Aonde vai, eu estou falando de crente. Então, quando o crente ele é causador de confusão, ele vai passar problemas. E tem aquele que gosta de se intrometer em assuntos alheios, mais popularmente chamado de fuxiqueiro. Irmãos, tem pessoas que estão sofrendo merecidamente porque é fuxiqueira. Né? No popular baiano, talvez no Rio aí, mexeriqueiro, mas você gosta de saber da vida dos outros. Irmãos, larga a vida, já falei isso aqui. Mas olhe bem o que Pedro está nos falando, que há sofrimento merecido porque tem gente que gosta da vida dos outros, irmãos. Há sofrimento merecido porque tem gente que gosta de confusão. Aonde está, tem confusão. Então Pedro está nos trazendo essa realidade. E esse sofrimento, porque você se intromete na vida dos outros, porque você gosta de confusão, porque você mata, porque você rouba, e qualquer outra coisa que fuja do propósito de Deus, esse sofrimento não é para a glória de Deus. O sofrimento que é para a glória de Deus é aquele que você anda corretamente e é perseguido. Esse você vai experimentar a bênção. Esse você vai experimentar o Espírito Santo. Na verdade, colhemos as consequências dos erros que plantamos. Você crê nisso? Isso aqui eu creio. Né? Tem pessoas que estão vivendo dias difíceis porque está colhendo o que plantou. Às vezes plantou, irmãos, vida dos outros, intromissão na vida dos outros, intromissão na família dos outros, quer saber da família dos outros e não cuida da sua. Já viu isso? Eu acho engraçado como é essa dinâmica do fuxiqueiro, né? Da pessoa que se intromete. Ele narra a história dos outros, irmãos, com uma forma que quem está ouvindo termina entrando no negócio, já viu? E ele muda a voz quando fala de fulano, porque fulano fez assim, não sei o quê, aquele movimento do fuxiqueiro. Então, quando ele faz isso, ele já está trabalhando ali a cabeça da pessoa para tomar partido. E aí o que é que acontece? Geralmente acontece. Ele não fala da vida dele. Ele não fala dos filhos, ele não fala do casamento, ele não fala da própria vida. Aquilo fica guardado, mas a vida alheia, e Pedro diz o seguinte: aqueles que se intrometem em assuntos alheios. Oséias 8:7, olha aí o que diz:
Semear os ventos e colher o quê? Vendaval. Eu, quando era pequeno, minha mãe não era crente, mas ela aprendeu isso aqui. Quem semeia vento, colhe tempestade. Eu dizia, rapaz, minha mãe virou filósofa. Eu não sabia que era da Bíblia, né? Então, mas, olha só que coisa linda. Tem gente que está semeando vento, vai colher vendaval. Você está semeando vento, matando, roubando, está semeando vento, falando da vida dos outros. Você vai colher vendaval na sua própria família. Se intrometendo na família. E a palavra aqui é intromissão, né? Na vida dos outros. Além de falar, você se intromete, você quer dar pitaco, sempre para a família dos outros, sempre tem uma solução. Para a sua você não tem não, mas para a família dos outros você tem uma solução, você fazia diferente, você fazia assim, mas para a sua você não tem. Você reparou isso? Que todo mundo tem uma solução para a vida dos outros, para a família dos outros, para o casamento dos outros, para os filhos dos outros, mas não tem para os seus. É incrível que as pessoas vivam dessa forma, né? Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento, e mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. Então, quem semeia, irmãos, vento, vai colher, não tem jeito, vai colher vendaval. E essa expressão vendaval quer dizer, olha, os talos de trigo vão murchar e não vão produzir alimento. Isso é consequência de quem está semeando vento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros vão comer. Quer dizer o quê? Você vai viver em miséria, em desgraça, porque você está de uma forma errada, né? Semeando ventos na sua vida. Então pare de semear vento. Olhe para a sua própria vida. Olhe para a sua própria família. Busque ao Senhor. Não tente esconder algo, né? Que para manter a sua reputação. Coloque-se diante de Deus. Às vezes merecemos o tratamento que estamos recebendo. É verdade, quando você vive isso, você merece, né, o tratamento que você está recebendo. Às vezes você é encostado, às vezes as pessoas não confiam em você, às vezes as pessoas lhe põem de lado, às vezes as pessoas não querem conversa com você. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa sem confiança. Merecemos o castigo e a solidão, o quebrantamento e a dor. Quando a gente vive semeando ventos e colhendo tempestades, a gente vai viver isso aqui. Um outro ponto importante dentro desse... A maioria dos sofrimentos não deve, de maneira alguma, envergonhar-nos. Mas olha o que diz aí o verso 16. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Vou ler de novo. Nós vimos no 15 que a gente, se sofrer, né, porque está matando, roubando e tal, merece esse sofrimento. Mas se a gente sofrer por ser cristão, não devemos nos envergonhar, né? Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Irmãos, o que é que acontece geralmente nas nossas vidas? O que é que acontece geralmente quando a gente passa uma prova? A sociedade nos olha e diz logo, mas você é um pastor, mas você é um crente, você está passando por isso, como é que... É uma leitura, irmãos, errada, é uma leitura estranha, como se o crente não passasse por isso. Uma vez um pastor, né, ele morreu de acidente de carro, um acidente trágico. Não foi só ele que morreu, outros irmãos que estavam com ele na BR-324. E aí, naquela comoção toda, nós fomos na casa do falecido, né, conversar com a esposa, e estava lá alguns irmãos já na casa dela. E aí uma irmã me chamou no canto e disse, meu Deus, que morte triste, como é que um crente morre dessa forma? Irmãos, morte é morte. Eu ia dizer a ela, a senhora sabe como Pedro morreu, irmão? A senhora sabe como foi que morreu Paulo, como foi que morreu Estevão?
Irmãos, que ideia é essa? De que ser crente você não pode viver uma provação que é vergonhoso. Não, irmão, vergonhoso é você viver uma prova porque você andou errado. Vergonhoso é você viver prova e ser castigado, passar humilhação, porque você está andando fora dos propósitos de Deus. Mas quando um homem fiel anda de cabeça erguida e passa a luta, ele não deve se envergonhar. Ele não existe nada de vergonhoso quando o homem é um homem fiel, verdadeiramente caminha no caminho de Deus, anda no caminho de Deus. Então não há o que se envergonhar, não há o que você andar cabisbaixo, meu irmão, porque você está passando uma prova e a sua prova se tornou notória dos seus vizinhos, dos seus parentes, e todo mundo está comentando, mas você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, você sabe que o Senhor está trabalhando, você sabe que você não está só, que você está se tornando um recipiente do poder de Deus. Por isso eu quero lhe dizer, não se envergonhe quando você passar pela luta e estiver passando injustamente, mas seja crente, não se justifique, deixe o Senhor agir. Deixe Deus trabalhar, deixe o Senhor trabalhar na sua vida, não há o que você temer. A Bíblia diz, louve a Deus, louve a Deus. Eu sei que é estranho você ver os vizinhos comentando, as pessoas da sua prova, da sua luta. Às vezes as pessoas põem até na internet, diz, olha, como é que um crente, como é que um pastor, como é que alguém, mas você está passando e sabendo, entendendo que o Senhor tem propósitos. Você está vivendo um tempo de ser abençoado. É engraçado que a gente achou uma expressão de bênção e abençoado, aquele que não tem problema, aquele que não passa vergonha. Mas o versículo 14 nos deixa claro que nós viveremos e seremos abençoados quando formos insultados, e isso é bênção. Isso é bênção. Não se envergonhe do que você está vivendo. Se você está vivendo dignamente, levante a sua cabeça e louve ao Senhor. Se o seu sofrimento é um sofrimento que está glorificando o nome do Senhor, você vai ser abençoado, é promessa de Deus sobre a sua vida. Não queira dar satisfação a ninguém da sua prova. Não queira se justificar, não queira abandonar a prova porque é humilhante, porque as pessoas vão ver. Não, Jesus não abandonou a cruz, mesmo sendo algo humilhante. Olha o que diz, em vez de sentir vergonha, devemos sentir honrados, né? Quando sofremos pelo nosso Senhor, é honra. É um privilégio suportar a ofensa por aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Irmãos, é honra. Você está vivendo, como eu falei quarta-feira, só uma pontinha do que Jesus viveu injustamente. É uma honra viver isso. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Irmãos, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Ele se permitiu ser ferido. Irmãos, imagine alguém que estava com o símbolo de ser filho de Deus, agora está ali ferido. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele. Olha, irmãos, é algo que não tem como explicar. Você, nós precisamos entender que o caminho da bênção às vezes passa pela prova, o sofrimento, o saber suportar. Ele sofreu castigo para que fôssemos restaurados. E a gente está fugindo disso.
A gente não quer que as pessoas comentem, a gente não quer que as pessoas olhem para a gente e digam, meu Deus, olha quem ele era, ele está acabado. Mas se é de forma que você está andando corretamente na presença de Deus, não se envergonhe. Se você está andando dignamente e está passando prova, não se envergonhe. Deus manda que você levante a cabeça, Deus manda que você louve. O sofrimento costuma ser oportuno e necessário, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. Versículo 17. Chegou a hora do momento do julgamento que deve começar pela casa de Deus. Uma das coisas pode passar ali, mais difíceis de manter em mente é que precisamos ser limpos e purificados. Deus não vai coadunar com coisa errada. Se você anda na presença de Deus, eu quero lhe dizer que Deus vai nos purificar, nós vamos passar por essa purificação. E o que é isso, pastor? O que tem de errado vai ter que sair. Não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. Na casa de Deus não se joga nada para debaixo de tapete. Não se esconde, não se coloca, não se anda errado e dizendo que está certo. Esse é o grande drama, irmãos, porque quando a gente entrega a vida ao Senhor, a gente não pode viver mais de forma errada. A gente não pode viver uma vida de práticas pecaminosas e achar que está tudo bem. A Bíblia diz que é necessário que sejamos limpos e purificados. A cada dia que o Espírito Santo vai entrando, ele vai tirando aquilo que não presta. E se você decidir caminhar nas práticas erradas, aí sim você vai ser envergonhado, aí sim você vai sofrer justamente. Mas o crente fiel, ele vai abrir, ele vai dizer, olha, me perdoe. Irmãos, eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer agora. Nós vimos um caso que aconteceu há poucos dias na nossa nação. Alguém que se voluntariou para ser um ministro da educação e procurou ser algo que ele nunca foi. Eu não quero saber se outros também fizeram isso. Mas eu fico imaginando, irmãos, quando você procura ser algo que você nunca foi, você vai ser envergonhado. E isso acontece na vida de muitos crentes. Se apresentam como algo que nunca foram, como santos, como pessoas corretas, vai ser envergonhado, irmãos. O que nós assistimos e o que nós temos visto nos últimos dias, nos últimos anos no Brasil, é verdadeiramente uma escola de liderança, como não agir. Alguém disse, era melhor que ele tivesse dito, eu sou apenas professor, do que ter exaltado coisas que ele não era. Não adianta, irmãos, não tem como tentar dar um jeitinho, dizer que outro fizeram, que fulano fez, que fulano também fez. Isso para mim não me importa, o que importa é que ele falou algo que ele não era. E é engraçado, sabe por quê? Porque o diabo, ele trabalha aí. Quando o crente, uma pessoa começa a viver uma prática de uma coisa que ele não é, ele vai ser envergonhado e vai merecer o castigo. Irmãos, eu fico imaginando a cabeça desse senhor, o que ele está pensando diante da família. Ele entrou com tantos títulos e saiu sem nada, e ainda envergonhado.
eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, que tristeza para esse homem, que tristeza para a família desse homem, para os colegas, para os amigos, em saber que ele não era nada daquilo que ele dizia ser. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Não estou aqui julgando, eu estou aqui colocando um fato que precisa por nós ser aprendidos. Nós não podemos jamais estar escondendo ou estar levando um título que não somos, alguma coisa que nunca fomos, irmãos. Seja você. E Deus, Ele não quer nada impuro, Ele não quer nada errado. O que talvez as pessoas não entenderam no Brasil, que não é um partido político, não são pessoas, é Deus que está julgando essa nação, e Deus não vai permitir que coisa alguma mais aconteça nessa nação. Deus não vai, não adianta, irmão, não é de direita, de esquerda, de centro, Deus não vai permitir, irmãos, é algo de Deus nesse Brasil. Você já imaginou o engano, a tristeza? A limpeza não é apenas necessária entre os indivíduos da casa de Deus, mas também na igreja como um todo. Irmãos, local denominacional e de outras formas, irmãos, nós precisamos ver as nossas estruturas de liderança, nós precisamos ver as nossas atitudes dentro da igreja como líderes. Nós não podemos de maneira nenhuma entender que eu posso estar pregando uma coisa e dentro da cúpula da liderança vivendo outra. Não pode acontecer isso. Não posso estar falando uma coisa e vivendo outra coisa. Isso não pode ser, irmãos, dentro de uma cúpula de igreja. Quantas vezes a gente vê incoerência de alguém falando de paz, mas fazendo guerra, de alguém falando, irmãos, de amor, mas sendo destruído. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente vê cúpulas se levantando contra a pessoa, destruindo e querendo o mal um do outro, mas chega no púlpito, está falando de amor. Como pode fazer isso? Como a gente pode entender essa realidade? É realmente gravíssimo o que nós estamos tratando nesse momento. É algo que nos chama a atenção, é ter um entendimento de que aquilo que nós falamos, imagine, irmão, se eu estou falando de vida financeira para os irmãos, e dentro da cúpula da igreja, a gente passando cheque sem fundo, dando birro nas pessoas, empregados que não são pagos, pessoas que vão cobrar título protestado na igreja. Irmãos, como é que pode? Mas diante dos irmãos eu estou falando coisas, eu estou falando palavras bonitas, eu estou dizendo que tem que ter uma vida financeira elevada. Não! A vida denominacional, a cúpula denominacional, seja lá onde você estiver, tem que andar com coerência com aquilo que é dito. Com aquilo que é dito. Então Deus, se não anda, vai estourar bomba, vai sair no jornal mesmo, vai sair na internet, vai sair, vai ser exposto por pessoas. Se você não paga seus impostos, se você não paga, se a denominação anda errada, se a denominação anda de uma forma totalmente desprovida, vai ter que sair, irmãos. Porque Deus não vai condenar com coisa que é errada. E é isso que Deus espera, não é só o indivíduo, mas denominações. Deus passa a risca, passa a régua e diz, olha, tem que mudar. O que você prega não é o que vocês estão fazendo enquanto líderes. Nós não podemos entender, irmãos, que igrejas, denominações, são simplesmente uma extensão de partido político, jamais. Igreja, ela é cidadã, mas ela não é partidária.
E nós precisamos caminhar, entendendo que Deus quer purificar, não só o indivíduo, mas a liderança, mas as denominações, trazer purificação naquilo que está errado, nos desvios, nas práticas morais erradas, nas coisas que se fala, nos conchavos políticos que se faz, envolvendo igreja, envolvendo irmãos, envolvendo denominação. Isso está errado, e Deus purifica e traz à tona. Eu quero limpeza na minha casa. Que Deus nos guarde como igreja, como denominação. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos proteja, irmãos, porque nós temos que ver uma outra coisa que não seja isso. Pode passar. Às vezes a casa de Deus precisa não somente que se tire o pó todo dia, como também uma faxina completa. É isso que eu estou te dizendo. A começar do pastor, a começar dos pastores, dos líderes, a começar, irmãos, da diaconia, aquele que está errado, Deus vai passando revista e vai dizendo, olha, tem coisa errada aí, mas Deus está avisando, está avisando, está avisando. Às vezes a cúpula faz vista grossa, às vezes a pessoa quer viver deliberadamente errada no pecado, e Deus disse, vai ter uma faxina completa, e quando Deus sacode, irmãos, cai tudo. A prova é muito mais fácil para quem não tem o Salvador, ou muito mais difícil para quem não tem o Salvador, né? Eu quero lhe dizer isso. Se nós que temos o Salvador, nós vamos ser passados a limpo, imagine para quem não tem o Salvador. Olha o que diz o verso 17. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Preste atenção. E se o julgamento começa por nós, que somos filhos de Deus, que julgamento terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Irmãos, isso é forte demais. Né? Isso é muito forte. O que vai ser dessas pessoas? O que será do pecador e do perverso? Nós precisamos ter entendimento em relação a isso. Nós precisamos ter a visão em relação a isso. Nós precisamos ter a graça em relação a isso, irmãos. Se nós, né, somos salvos por um triz, irmãos, por um triz nós somos salvos, o que será do pecador perverso? Se achamos que a nossa prova é difícil, imagine quão difícil é passar por provações sem o Senhor. Pare um pouco, pense um pouco sobre isso. Eu vou pedir até Felipe para me dar mais água. Pense um pouco, pode ser natural, Lipe. Pense um pouco sobre isso. Imagine o que é que não pode acontecer, irmãos. Se achamos que a nossa prova é difícil, que tem o Senhor, que o Senhor nos ajuda, o Senhor põe o Espírito, o Senhor traz a orientação, o Senhor traz a graça, imagine quão difícil é passar por provações sem o Senhor. Você já imaginou? Já parou para imaginar, irmãos? Veja aí, pode passar ali. Elas não têm alicerces, limites e certeza. Você sabia? As pessoas sem Deus, elas não têm alicerce. Vai ter base em quê? No dinheiro? Vai ter base em quê? No seu próprio conhecimento? Elas não têm limites. Muitas delas são ilimitadas. Elas não têm certeza da salvação. Ela não tem certeza se Jesus veio, se Jesus vem. Ela não tem certeza de nada. Ela não tem razão. Nada em que se segurar, ela não se segura em nada. O que vai ser dela depois da morte, ela se assombra. Ninguém que possa se voltar, ela não tem alguém, ela às vezes confia em político e é totalmente decepcionado. Ela abre mão de coisas, ela não tem quem se segurar.
Pode passar, Lipe. Nenhuma maneira de acalmar os medos, né? Ela tenta acalmar os medos com bebida, drogas, mulheres, homens, com noitadas, na solidão, na depressão, nos remédios, mas não acalma. Nenhum propósito para viver. Tem pessoas que estão vivendo isso. E nenhuma paz para morrer. Olha que coisa terrível. A pessoa sem Deus, né? Se nós vamos ser julgados, nós vamos passar por isso. Imagine uma pessoa que passa pela prova sem Deus. Não há comparação entre o que sofremos agora e as pessoas não rendidas a Cristo sofrerão depois. Não há comparação. Se nós que somos justificados pela fé, temos agora provas ardentes em nossa caminhada, preste atenção. Se eu e você que fomos justificados pela fé e não por obras, nós temos provas ardentes, né? Nós passamos por provas complicadíssimas, coisas que, irmãos, dá um nó na nossa cabeça. Imagine o inferno que os perdidos enfrentarão no futuro. Já parou para pensar? Imagine, irmãos, literalmente ardente que os espera. Então, é uma diferença. Eu quero dizer a você que esse julgamento, a aprovação vem para o crente e o não crente. E Deus está dizendo para mim e você que você como crente, você tem que agir, você tem que reagir, não mais chocado, você tem que agir como alguém que sabe que o crente passa por luta e vai se alegrar por ser participante da glória de Cristo, do sofrimento de Cristo. Você precisa entender que as provas na sua vida vai lhe amadurecer, vai lhe tornar uma pessoa mais experiente, mais madura. Irmãos, enquanto a pessoa sem Deus, ele não tem nenhum sustentáculo. A terceira coisa em que devemos confiar. Então, só fazendo uma retrospectiva, pode ficar aí mesmo, Lipe? Só fazendo uma retrospectiva, a primeira é como reagimos às provações, a segunda, como concentrarmos, né, no que devemos lembrar quando vier as provações, e a terceira coisa que nós devemos fazer, né, em quem devemos confiar quando vier as provações. Versículo 19 diz: se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Deu para entender aí? Vamos lá. No próximo slide é uma nova tradução aqui, né, da ARC. Lá foi em NVT. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Nós vamos destacar, tanto na primeira versão, confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Na segunda versão, confiar significa encomendar. O que é isso, pastor? O que é que nós estamos vendo aqui? Curiosamente, irmãos, a palavra grega traduzida aqui por encomendem foi a mesma palavra que utilizada por Jesus na cruz. Olhe bem o que diz Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, né? Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Irmãos, quando entregamos nossa alma, quando nós confiamos a nossa alma, quando nós encomendamos a nossa alma a Deus durante nossas provações, durante a luta, durante a provação, a gente confia, a gente encomenda a Deus, a gente se entrega a Ele. A gente se entrega a Ele. Estamos seguindo, irmãos, o exemplo de Jesus na cruz, quando depositou. É um ato, irmãos, de depósito. Eu digo assim, olha, eu me entrego, eu me deposito aí aos cuidados do Pai. Eu estou guardado agora pelo Pai, eu não tenho outra coisa para fazer.
É isso que Pedro está dizendo no verso 19, quando ele diz: quando vocês sofrerem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie a sua vida, coloque a sua vida, deposite a sua vida, pegue a sua vida e vá lá e deposite ela, aquele que os criou, nas mãos de Deus, pois Ele é fiel. E foi isso que Jesus fez. É bom lembrar, irmãos, pode passar, que aqueles que não têm fé em Cristo, não tem a ninguém em quem encomendar a sua alma. Mas nós, quando passamos as provas, nós, quando passamos as lutas, nós podemos fazer isso sim, porque nós temos o Senhor. Você e eu temos o Senhor e a gente pode confiar e dizer: Senhor, olha, está nas tuas mãos, eu me entrego aqui agora, Deus, guarda-me. Irmãos, eu quero finalizar falando algumas coisas. As provas nunca são em vão. Deus nunca diz: eu me enganei com essa não era para você, né? Não pense que as provas são em vão, que Deus se enganou, que a minha prova está na mão de Luciano, de Nana, e a prova de Luciano está com Ricardo. Não, Deus sabe, nunca se engane, a prova era para você mesmo. A luta, a prova, essa que você está vivendo é sua, não fuja dela. Não, mas era para ser para o irmão fulano. Não, é você mesmo, Deus não se engana. As provações são feitas em especial para nós, planejada com as nossas fraquezas e imaturidade em mente. Então está tudo pronto, é de acordo ao paciente. A prova chegou de acordo à minha maturidade, à minha mente, chegou de acordo às minhas fraquezas. Deus sabe que essa prova eu posso suportar, então me deu. A minha prova talvez não seja boa, seja lá para Jorge, porque Jorge talvez não suporte o que eu estou suportando, mas a de Jorge também não serve para mim. Olha só que, então a prova, é o que eu brinco, é pessoal e intransferível. É igual a cartão, pessoal e intransferível. A prova é assim. Você não pode achar que a sua prova tem que ser junto com Jorge, não, ou junto com Lucas, junto com Maria, nada disso. Ela é pessoal, cada um tem a sua, de acordo com a sua fraqueza e a sua imaturidade. Por meio das provações, nós gememos, choramos, nos machucamos, oramos, crescemos, né? Nós aprendemos. Você sabia disso? Tudo isso acontece diante das provações. Há dias de choro, não é? Quantas vezes a gente chora, irmão, quando é provado? A gente passa, se derrama na presença do Senhor. Nós muitas vezes nos machucamos e nos sentimos o pior de todos os homens, achamos que está todo mundo contra nós, e ali a gente vai para a presença de Deus. É tão lindo isso, irmãos. A gente começa a orar, daqui a pouco o Senhor começa a confortar, começa a trazer crescimento, e o Senhor vai dizendo: olha, eu fiz isso para que você aprendesse isso, eu fiz isso para que você não falasse muito, você fala demais. Você agora está aprendendo. Olha, eu fiz isso para que você não se intrometesse mais na vida dos outros, para que você parasse de fazer as coisas erradas. Irmãos, é lindo a gente ver como Deus trata. Eu não posso fazer isso na vida de ninguém, mas o Espírito Santo pode. A Bíblia diz que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a nossa prática pecaminosa, o Espírito Santo vai nos convencendo. Então, há um tempo, irmão, de choro, há um tempo de que nos sentimos machucados, há um tempo de oração, de crescimento. Essa é a prática que a gente vive. As provações nos levam a depender da palavra de Deus. Meu Jesus, quando a gente está na presença do Senhor, irmão, chorando em lágrimas, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você abre a palavra e Deus, Ele tira lá do fundo, coisas que você já leu, que você nunca percebeu, Deus tira e diz: é isso. A palavra solta os teus olhos e você começa a chorar,
você começa a se derramar, a sua alma que estava triste vai sendo cheia da glória, da graça de Deus, você tem vontade de gritar, de sair pulando, dançando, porque, irmãos, a Bíblia diz que é uma dependência. A gente que estava com o coração duro, petrificado, a Bíblia diz que agora o coração está amolecido, você já está pronto para ir para a cruz. Às vezes você não queria perdoar, às vezes você não queria nem ver a cara da pessoa, mas agora diante da palavra de Deus, você se quebranta, você chora, você diz: olha, eu estou pronto, eu vou lá, vou me humilhar, se é para pedir perdão eu peço, se é para restituir eu restituo, se é para entregar aquilo que eu tomei indevidamente eu vou entregar. Irmãos, isso é crescimento. Se é para mudar de vida, a gente tem que mudar. A fornalha do sofrimento fornece não apenas luz para examinarmos nossa vida, mas também calor para derreter as impurezas. Então, irmãos, olha, quando a coisa vem, que a provação bate na nossa vida, eu sempre falo com Neide, eu digo: meu Deus, eu acho que eu amadureci. Quando tem algumas provas que me fizeram amadurecer 50 anos, 100 anos. Irmãos, são coisas que quando bate no nosso coração, é uma fornalha, é uma coisa tão absurda, que você só fica parado e dizendo: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a quem temerei. Olha, eu não tenho outro, não tenho ninguém, eu não tenho outro alguém, Senhor, só Tu és a minha fonte, só Tu és a minha cidadela, só Tu és a minha rocha. Irmãos, é tanta coisa, a gente começa a falar, porque o fogo da provação, quando vem, ela vem arrastando, ela vem destruindo tudo, e se você não olhar para o Senhor, você se deprime, você se acaba, e Deus está dizendo: olha, é algo que você precisa ter os olhos em mim. Mas eu quero lhe dizer que isso acontece, mas eu quero dizer também que as provações derrete, acaba as impurezas da minha vida. Quantas coisas, irmãos, tinha na minha vida, quando veio uma prova que bateu em mim, o orgulho caiu por terra, derreteu-se. Olha, a prepotência caiu por terra, a visão de santidade caiu por terra. Irmão, foram coisas que foram derretendo, impurezas que me faziam, irmãos, não andar com o coração no Senhor. Então, a fornalha, além de sofrimento que fornece, assim, que acaba com tudo, mas ela também traz calor para derreter as impurezas da nossa vida. Geralmente, as reações comuns às provações é a resistência e uma indignação total. Não é assim que a gente reage muitas vezes? É assim que a gente reage. Quando a gente vê as provações, a gente resiste. A gente tem uma indignação. E olha o que Pedro nos falou. Diz o que para mim e para você? Que a gente não deve ficar chocados. Não fique surpreendido com provação. Faz parte do pacote da bênção. Faz parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, não fique preocupado, queridos. Não fique preocupado. Eu quero lhe encorajar nessa manhã de você enfrentar suas lutas como homem de Deus, como mulher de Deus, dizendo assim: olha, é isso aqui, e eu vou me alegrar não no que eu estou vendo, eu vou me alegrar porque Deus está me fazendo participante dos seus sofrimentos. Não ofereça resistência, não fique indignado, mas se quebrante. Declare que o Senhor é o Senhor das tuas lutas, que a peleja não é tua. Entregue ao Senhor o controle. O que você ia dizer, o que você ia falar, não vai falar mais. Entregue o Senhor ao controle agora. Declare que o Senhor é Deus da sua vida. Deixe Deus conduzir você no meio da prova. Não tenha medo da condução, da direção que Deus está lhe dando. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo agora. Você está com medo da condução de Deus? Entregue, descanse no Senhor e diga: a partir de hoje eu vou deixar Deus conduzir. Se você se sente
agindo com resistência e indignação total. Se é assim que você se sente na hora da prova, você precisa de duas coisas. Eu quero encerrar com essas duas coisas. Primeiro, quando as provações surgem, é importante lembrar que Deus é fiel. Quando ela aparecer, não fique chocado, não se surpreenda, mas diga: o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, que queremos. O Senhor é fiel para me guardar diante do que eu estou vivendo. Declare que Deus é fiel e que não podemos confiar, não temos como confiar em outro, que podemos só confiar nele. Só confie nele. Pode ter tantos outros ali lhe dando sinais e oportunidades, mas decida confiar no Senhor, naquilo que Deus vai fazer. Irmãos, é isso que Deus quer para a nossa igreja, é isso que Deus quer para a gente como indivíduo. Deus quer que venhamos a confiar nele. Perdemos, irmãos, o senso de confiança. Confiamos no especialista, mas desprezamos a palavra de Deus. Segundo, quando as provações duram, é importante lembrar-se de fazer a coisa certa e de refugiar-se nele. Descanse no Senhor. Irmãos, quando as provações elas vierem e durarem muito tempo, eu quero lhe dizer isso. Lembre de fazer a coisa certa. Olhe, você está sendo provado, não revide. Deus está dizendo: cale sua boca. Você está sendo provado, não maldiza. Olha, você está sendo provado, Deus está dizendo a você: faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Não é hora de você se afastar do Senhor, da palavra de Deus. Faça a coisa certa. Esse é o nosso erro. Quando as provações duram, a pessoa se desanima, diz: eu não quero mais saber de nada, eu não quero, estou cansado dessa vida, eu agora vou fazer tudo. Irmãos, não é isso, é tudo que Satanás quer, que você viva assim. Deus está querendo que você faça a coisa certa, refugie-se nele, irmãos. É tempo, no momento de dura luta que você está passando ali, momentos difíceis, refugie-se no Senhor, descanse no Senhor. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus espera diante das provas, porque Ele passou, Ele viveu tudo isso. Ele não abdicou de viver o que nós estamos vivendo. É tempo da gente começar a entender, irmãos, que há uma bênção preparada no meio dessa prova. E Deus não quer que você abandone, Deus quer que você fique e se refugie nele. O Senhor está presente no momento de angústia. Salmo 46. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza em tempos de angústia. Deus está lhe dizendo isso. Olha, guarde essa palavra. É tempo de se refugiar, não é hora de você abandonar o Senhor. Corra para debaixo da sombra do Onipotente. É exatamente isso que Deus quer que façamos. Irmãos, é dentro dessa palavra que nós vamos cear. Nós vamos tomar essa ceia. Prepare agora esse momento. E você vai decidir viver o que Cristo viveu para que pudéssemos ter vida. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, da minha rebeldia, da sua rebeldia. Ele foi ferido injustamente, ele não precisava, ele não fez nada. Quantas vezes nós somos feridos por causa da rebeldia, por causa da intransigência de pessoas, e nós estamos sendo feridos e esmagados. Ele foi ferido e foi esmagado. Sofreu castigo para que pudéssemos ser restaurados. Irmãos, se estamos aqui hoje porque Cristo pagou o preço. Ele pagou o preço.
Não abandone. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Não abra mão do que Deus tem a fazer na sua vida. Eu quero orar pelos elementos onde você estiver agora. Nós vamos orar pelo pão que representa o corpo de Cristo. E o suco de uva que representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse pão e esse suco de uva neste momento. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, Deus, como símbolos do Teu corpo, como símbolo, Senhor, do Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Deus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes, ó Pai, não entendemos que o Senhor tem propósito, o Senhor nos ama, o Senhor não nos abandona, o Senhor é um Deus fiel. Deus, nós queremos aprender a correr para o Teu refúgio, descansar na sombra do Onipotente. Nós queremos, ó Pai, viver debaixo da Tua graça. Deus, eu quero profetizar agora sobre as famílias que estão participando desse momento, que todo espírito, Senhor, de tristeza, de depressão, por causa de provações e lutas, seja agora destruído, que as pessoas se levantem com olhos espirituais e vejam o poder da bênção dos pais, o poder da bênção que há sobre a vida dos filhos, sobre casamentos. Ó Deus, que o Senhor não abandonou os seus, mas que o Senhor está trabalhando, o Senhor está desenvolvendo, o Senhor está nos fazendo crescer a cada dia, nos tornando maduros. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de Jesus, porque pode ser uma referência, é uma referência para nossas vidas, de como alcançar o poder da ressurreição. Por isso nós te damos graça neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai pegar o pão agora, você vai, nesse momento, entender que ele foi ferido por causa da sua rebeldia. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso até que ele volte. Até que ele volte. Não esqueça do que ele fez. Não esqueça também do que você pode fazer. Não abandone as tuas provas. Se alguém quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz significa provas, lutas, dificuldades, e siga. Deus, em memória de Jesus, vamos comer do pão e beber do cálice. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque temos em quem nos refugiar em tempo de provações. Muito obrigado, Deus, porque temos uma torre segura, um refúgio poderoso. Temos uma cidadela, aonde podemos descansar. Oh, aleluia. Não estamos só. Não estamos só, irmãos. Nós temos em quem podemos nos segurar. Nós temos, ó Pai, alicerces. Nós temos alicerces. Nós temos certeza. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele vive está, Ele voltará, Ele buscará a sua igreja. Deus, e nós não vamos abandonar as provações, nós queremos, ó Deus, amadurecer, nós queremos ser bênção, nós queremos viver para a Tua glória, que as nossas provas sejam para glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu não quero ver ninguém abandonando prova, seja ela financeira, física, emocional. Levante-se como filho de Deus, como cordeiro com Cristo e declare o poder da ressurreição sobre a tua casa e sobre a tua vida. Declare isso. Aleluia.
Irmãos, nós estamos encerrando, né, esse tempo. Queremos agradecer aos homens, né, que ontem foram lá no terreno da igreja, lá no nosso prédio, fizemos uma limpeza maravilhosa, né? E nós sabemos de todo o processo, de alguns irmãos que queriam estar ali, mas não podem por causa da questão da Covid. Não se preocupe, mas assim, sábado que vem estaremos lá de novo. Vamos começar a gestar algumas coisas. No meio da semana tem algo que nós vamos fazer, um mutirão lá dentro do prédio, né? Para que a gente vai mudar algumas coisas, mudar a sala. Se você quer participar desse mutirão no meio da semana, no sábado, você pode falar no meu privado, né? E nós vamos estar lá, que nós vamos ter que tirar a divisória da sala de Fernanda com a minha, fazer uma nova sala ali. Vamos precisar de alguém que mexa com parede de gesso. Nós vamos levantar uma pequena parede de gesso para fazer uma divisão. Então, você que está nos ouvindo, você que quer ajudar e que pode ajudar, né? Não vá para lá se você está, né? Não, você tem que ir se você está bem, né? Eu vou estar lá com o negócio da febre, hein? Tique, botar na sua testa. Se tiver com febre, volta, né? Mas assim, eu sei que muitos irmãos gostariam de estar lá, né, no sábado, mas não puderam. Mas nós vamos ter, no meio da semana, a gente vai fazer um outro mutirão dentro do prédio. E no sábado, um novo mutirão agora, lá no estacionamento, deixar aquilo bonito. Eu creio que Deus já está movendo as águas para que a gente ponha as coisas em ordem lá, para voltar, né, dentro do limite que o nosso governo, o nosso prefeito tem colocado. Se é 50 pessoas, vamos fazer com 50 pessoas. Não vamos infringir nada, absolutamente nada. Já estamos providenciando a maquinazinha de tirar a temperatura, né? Já estamos providenciando o álcool gel, já tinha, né? Já tinha espalhado, mas o pessoal quer uma coisa mais sofisticada. Quando você passa, o álcool gel já lhe banha todo. É brincadeira, né? Mas nós estamos estruturando a igreja para os atendimentos, para as pequenas reuniões, né, de oração, para ficar tudo organizado, tá bom? Mas nós vamos soltar aos poucos e com ordem e decência, como diz a palavra de Deus, tá certo? Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelo também o quilo solidário, né? Você não deixe de estar ajudando, muita gente tem sido ajudada. E não esqueça de se inscrever no canal da igreja, né? No YouTube, vai lá, se inscreve, curte e passa adiante, tá certo? Passe, compartilhe com outra pessoa. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Irmãos, que coisa boa podermos participar da ceia do Senhor. Que coisa boa podermos estar irmanados no sofrimento de Cristo. Eu não sou diferente de você. Cada um de nós temos provas. Essa ideia de que crente não passa a prova é uma heresia, né? É uma heresia para nos chamar de outra coisa. Então, todo crente passa prova porque ele precisa ser amadurecido. Ele precisa ser lapidado. Essa questão desse evangelho triunfalista de só vitória. Só vitória, é verdade. Eu creio que só vitória, sabe o quê? Quando você aprende a amadurecer, quando você passa pela... Aí é só vitória, né? Mas todos nós precisamos ser burilados, lapidados. Todo mundo tem a sua provinha, né? Tem uns que estão repetindo, tem uns que já não aguenta mais de repetir a prova. Vai, perde e volta, vai, fica fazendo loop, né? Vai, perde e volta. Então, seja aprovado naquilo que Deus está propondo para você, tá bom? Eu creio que nós teremos uma semana abençoada, né? De grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Vamos ouvir muitos testemunhos do que Deus já está fazendo e vamos crer que o Senhor é fiel, Ele é a nossa torre segura. Quando passar por prova, não fique chocado, mas a Bíblia diz que você deve simplesmente se levantar e dizer assim: olha, eu creio no Senhor, não vou ficar aqui chocado com o que está acontecendo, eu sei que é propósito de Deus. A outra coisa também, não fique triste, a Bíblia diz que você tem que ficar alegre. Porque está sofrendo? Não, porque você é participante. Porque você é participante. Então é isso que Deus quer nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Vamos orar encerrando, agradecidos ao Senhor por tudo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa.
Muito obrigado porque o Senhor, nesta manhã, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor guarde cada família, cada casa, cada pessoa que o Senhor nos confiou em nosso pastorado, Pai. Eu peço agora a cobertura do Espírito Santo sobre as famílias que o Senhor tem nos confiado, sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre os solteiros, ó Pai. Nós pedimos também sobre o ministério infantil, sobre os bebês, sobre os infantis, ó Pai, sobre os pré-adolescentes, juniores, adolescentes, jovens, casais. Deus, que o Senhor guarde. Eu te peço agora, Pai, como pastor, como ministro que o Senhor tem levantado neste lugar, Deus, que o Senhor traga a proteção, a guarda, que essas pessoas cresçam na Tua presença, tenham sede e fome da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Despede-nos debaixo da Tua paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a Tua igreja para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca, Senhor, a tua glória, mais que a própria